Bom dia, sexto ano. Nossa segunda aula podcast, né, do capítulo 5. Vamos iniciar o capítulo 5 aqui, né, que é os indígenas. Então vamos falar sobre os índios, tá? Principalmente os índios nossos aqui da nossa terra, tá? Os brasileiros. Vai ter algumas citações, tá? De alguns índios também da América Central, da América do Norte, tá? Mas esse capítulo ele foca os índios aqui da gente, tá? Os indígenas do Brasil, da América do Sul, tá? Então o tema é esse: diferenças e semelhanças. Então a gente vai descobrir qual a diferença e qual a semelhança dos indígenas que nós temos aqui, tá? Os grupos indígenas. Temos duas imagens aqui, ó, tá? De dois cocar, ok? E vamos ler um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouco o que são esses cocares, né? O nome deles, enfim, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro cocar, que é o cocar Yawalapit, tá? Ele tá acima à esquerda, tá? Então é esse aqui, ó, tá? Eu vim com a minha super caneta aqui para vocês estarem vendo, tá? Então esse aqui, ó, ok, ó, tá? Circulei aqui, ó, ok? Então esse aí acima à esquerda, ele é feito com penas curtas, tá? E suportes flexíveis. Essa fotografia, ela é de 2008, tá? Ele tá e esse cocar, ele tá no Acervo Memorial da América Latina, em São Paulo, tá? Na capital. Já o cocar bororô, né? Acima e à direita, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Coloquei aqui, ó. A setinha aqui, ó. Beleza? Tá? Esse aí é um cocar, tá? Bororô, como eu falei, acima à direita. Ele caracteriza pelo uso de penas longas, tá? De aves de grande porte, tá? Então tá associada a um suporte mais rígido. Ele é bem mais firme para tá afixando na cabeça ai meu Deus, esqueci o nome agora. Do cacique da tribo, tá? A fotografia também, ela é de 2008, tudo bem? Então, descendo aqui a nossa aula, temos algumas perguntas para a gente poder iniciar, tá, o nosso conteúdo, que é: os indígenas, eles enfeitam seus corpos com cocares, braceletes, colares, etc. Mas cada povo faz de um jeito próprio, né, de material diferenciado, enfim. Como se pode ver nas imagens dessa página. Você já tinha parado para observar os enfeites e adereços indígenas? Geralmente não, porque a gente não tem acesso, né, a eles, não tem acesso a uma tribo indígena, enfim, mas a gente acaba vendo algumas referências em livros, filmes, né, ou até também um pouco, se vocês perceberem, né, no centro de São Vicente mesmo tem alguns indígenazinhos que ficam ali, que dá até dózinha deles, né, eles ficam ali e vendendo, né, as suas coisinhas que eles fazem, né, para ganhar um dinheirinho, ganhar um troquinho, tá? E aí dá pra gente ver algumas referências, algumas coisas. Então tá, é mais uma pergunta. Aí ele fala assim: é, será que eles servem para enfeitar somente o corpo? Não sei, né? Vamos ver. Será que variam com por ser masculino e feminino, né? A idade ou posição social de quem os utiliza? Pode ser. Qual dos cocares você achou mais bonito? Né? O dos Bororós, o grandão, né? Ou o dos Wayalapits? Aí vocês podem colocar nos comentários, tá? Lá no Classroom, tá? Colocar lá qual que você achou mais bonito, ok? Então, daqui a pouco eu já vou continuar a outra página, tá? Só um momentinho. Bom, vamos lá. Então a gente está na página 92 do livro, tá? E aí, na página 92, ele dá para vocês um mapa, tá? Que esse mapa é o povo das Américas no início do século XVI, tá? Então são os povos indígenas na América, tá? E do lado tem um texto bem pequenininho, tá? Que ele fala assim: estima-se que no ano, tá, da chegada de Colombo, tá? Isso lá por volta de 1492, a América, né, ela era habitada por mais ou menos 57,3 milhões de indígenas, tá? Agrupados em milhares de povos. Quando a gente está falando de Colombo, né, América, e quando ele chega à América, a gente está falando de América do Norte, tá? Lá Estados Unidos, é para aqueles lados lá para cima, tá? Colombo é que descobriu os Estados Unidos, tá? O América do Sul, aí já foi Pedro Álvares Cabral, que a gente já deve ter, vocês já devem ter ouvido lá no quinto ano, enfim, tá? Sobre essa historinha aí que já é aprendido desde pequenininho, tá? Então ele fala aqui, ó. Então tinha o quê? Milhões de indígenas agrupados em milhares de povos diferentes, né? Vários grupos indígenas, tá? O mapa ao lado, ele vai ajudar a gente a visualizar essa diversidade que existe, tá? Então eu vou virar aqui um pouquinho para vocês, a nossa filmagem, para ficar melhor o mapa, tá? Para vocês poderem enxergar, ok? Então vamos lá, ó. A gente tem no mapa, ó,
a América do Norte, tá? A parte aqui de cima, a América Central e a América do Sul, ok? Isso aí é notável, tá? É fácil de você entender. Aqui ao lado, ó, na setinha que eu tô colocando aqui para vocês, tem todas as tribos aqui, ó, tá? Bonitinho, separado por cor. Então, cada cor aqui na legenda, ela faz referência à cor que está aqui nas regiões do mapa, tá? E tem o nome das tribos que existiam aqui nessas localidades, tá? Nesses continentes diferentes. Tudo bem? Então, para a gente poder finalizar essa página, eu vou propor para vocês, ó, temos um dialogando aqui. Aí ele pergunta assim, pergunta não, ele pede para vocês fazerem uma tarefa, né, para poder estar tendo uma aprendizagem, né, de localidade. Indique, com base no mapa, dois povos indígenas da América do Norte. Então, o que você vai fazer? Você vai vir na América do Norte e ver dois povos que estavam na América do Norte. Está espalhado, tá? As informações dos povos ali na legenda, tá? Que eu mostrei para vocês. Mas vocês vão identificar pelas cores. Então, vai ver as cores que tá ali na região da América do Norte. Tem que também saber onde fica a América do Norte, né? Já falei para vocês, espero que vocês tenham gravado, tá? E aí, você vai colocar lá, vai escrever no caderno, tá? Na sua casa aí. Você vai colocar lá dois povos da América do Norte. Aí ele pede também um povo da América Central. Então você vai ver onde fica a América Central, a cor que está na América Central e escrever para mim o povo da América Central. E aí por último ele fala, e mais dois da América do Sul. Então você vai lá para a América do Sul, ver as cores que estão na América do Sul, para ver quais são os povos que estão na América do Sul, tá? Tudo bem? Então é isso aí, tá? Vou parar aqui para poder ir para outra página, ok? Continuamos daqui a pouco. Bom, gente, na página 93, a gente tem aqui povos indígenas no Brasil. Agora a gente está falando dos povos indígenas no Brasil, ok? Então vamos acompanhar a leitura, vamos acompanhar no livro, tá? Para vocês, direitinho aí, tá? Quem não tem o livro, acompanha no áudio e no livro que está mostrando aí na filmagem, tá? Na nossa aula. Então ele fala assim, quando o primeiro navio português chegou às terras brasileiras, os indígenas, eles eram muitos, né? Nas suas aldeias. Eram grandes, né? Como é que fala? Eram aldeias muito grandes e se comparadas às da Amazônia, né? Atual. Então, assim, na Amazônia atual tem muitas aldeias lá ainda, né? Bem grandiosas, tá? Com bastante número de indígenas. E as suas moradias eram ruidosas, né? E movimentadas. A população indígena que aqui vivia, né, na época, quando os portugueses chegaram, era de cerca de 3 a 5 milhões de pessoas, de indígenas, tá? Segundo o IBGE, em 2010, viviam no Brasil 817 mil indígenas, agrupados em 231 povos. Olha só como é que diminuiu, né? Bastante. Mas também foi devido à questão, né, dos portugueses que praticamente, né, cometeram um grande genocídio dos indígenas aí, né, em questão de escravização, né, de querer escravizá-los, matá-los, explorar, enfim, então acaba se perdendo aí, né, muitas vidas, tá? Muitos indígenas, ok? Um pouquinho para baixo, nós temos aqui, ó, conhecendo os povos indígenas, tá? Então, cada povo, gente, né, cada indígena, cada grupo indígena, cada tribo diferente, né, ela possui uma cultura própria, né? Então, o que seriam essas culturas próprias? A sua língua, né, o modo de falar, é que nem os outros países, né? Então, né, tem países que falam inglês, espanhol, italiano, francês. Então, assim, é a mesma coisa, tá? Cada tribo tem a sua língua. Tá? Mesmo estando no mesmo território, mas existe o que? A questão da cultura, né? Da tribo. Então, cada cultura tem o seu movimento, né, cultural ali. E aí a língua também é uma coisa diferenciada. Tem as suas crenças, tá? E um jeito próprio de trabalhar, de pensar, de se relacionar, né, com a natureza e com outros povos. Então tem todo o grupo, tem um deus diferente, tem formas de cultuar a religião diferente, enfim, tá? Continuando. As histórias e as culturas indígenas, elas marcaram profundamente nosso modo de ser, nossos hábitos, a nossa língua, né? Apesar disso, sabemos que pouco sobre a sua contribuição para a história e a cultura brasileira. Comparando os povos indígenas entre si, percebemos que há diferenças e semelhanças entre eles. A gente vai estar aprendendo na outra folha, na página 94, tá? Mas vamos falar um pouquinho aqui só dessas imagens, tá? Ó, essa imagem 1 aqui que você está vendo dos indígenas, o que que é? Ó? Parte dos indígenas, tá, vivem em áreas
indígenas, a figura 1. Então, isso aqui, são indígenas vivendo, né, no seu grupo, na sua tribo, né, no seu local ali, onde vivem todos os indígenas, que seriam as suas aldeias, tá? Na figura 2 que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que ele mostra, ó? Ele mostra já diferente, ó. Além disso, né, o que acontece? Existem indígenas que também vivem nas cidades. Então, tá vendo que tem um indígena que ele tá num estádio ali, né, comemorando alguma coisa, não sei se tá vendo um jogo de futebol, vendo algum esporte, alguma coisa assim. Então, ele tá no meio também da sociedade, né, da gente. Então, eles conseguem viver também no meio comum, como o nosso, tá? Mas existem esses dois tipos. Tem tribos que não conseguem estar convivendo junto conosco, né, com o homem branco, e tem os indígenas que já conseguem estudar, frequentar a faculdade, frequentar o cinema, um shopping, as ruas, normalmente conosco, tá? Sem problema algum, ok? Então, vou parar aqui pra gente ir pra página 94, tudo bem? Bom, continuando. Na página 94, a gente tem diferenças entre os indígenas, tá? Então, vamos lá. Temos duas fotos que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? A foto 1 e a foto 2, ok? É que não dá pra ver por causa da questão da distanciamento aqui, do modo que eu gravo, mas eu já arrasto pra lá, vocês vão estar vendo, tá? Então, vamos lá. As diferenças entre os indígenas, elas podem ser percebidas, por exemplo, nos traços físicos e nas línguas que eles falam. Então você consegue ver o traço do rosto, né, diferente um do outro, e também a questão da língua, tá? Os traços físicos. Então, observe o desenho do rosto e dos adereços usados por esses indígenas na atualidade. Então vamos lá as imagens agora, ó. Olha a diferença, ó. O rosto de um para o outro é um pouco diferente, né? Também dá para você perceber. E olha só, um tem muitos adereços, né? Aqui na parte do peitoral e do ombro e na cabeça, né? Um cocar bem gigante. E o outro, ele tem só uma peninha na orelha e um colarzinho bem simples, né? No pescoço. Então você já percebe que existe uma diferença aí, né? Entre essas duas tribos, ok? É muito fácil de você compreender, tá? Então vamos lá. As línguas. Então as línguas são o seguinte, ó. Os povos indígenas, eles falam línguas diferentes, tá? Uma das outras. Há pelo menos 180, aqui ó, 180 línguas, tá? Indígenas faladas no Brasil de hoje, tá? Os estudiosos da linguagem, eles agrupam as línguas em famílias, tá? Aqui ó, línguas em famílias. O que são essas famílias aí, né? Estas são os troncos, elas são conhecidas como troncos, que a gente vai fazer uma atividade sobre isso, tá? No Brasil, há dois troncos linguísticos principais. O primeiro é o tupi, que você já deve ter escutado falar em algum lugar, tá? Ele é o mais conhecido, tá? E o macrogé, que tá aqui, ó, tá? Esse já é difícil você escutar falar, tá? Então, mas quem não sabe já vai conhecer agora, tá? O tronco tupi, ele tem cerca de 10 famílias, tá? De língua. E o macrogé, aproximadamente 12, tem duas a mais. Há ainda muitas famílias constituídas de apenas uma língua, tá? Tem muitas, mas aí como são várias, né? Então não dá para o livro estar trazendo todas para vocês. Mas aí dá duas aqui, dá algumas famílias, tá? Ele tem uma tabela aqui embaixo, ó. Aqui eu vou virar um pouquinho aqui o celular para ficar mais fácil para vocês, tá? Ó, tá vendo? Que legal, dá pra ver, ó. Aí tem a família do tronco tupi no bloco de cima e tem no bloco de baixo o tronco macrogé, tá? Então você tem família, aí tem lá Tupi-Guarani, Riquen, Juruna e Mondé. Aí, qual é a língua da Tupi-Guarani? Tem a Kawawa, a Manauê, a Nambé, a Piacá. Aí a família Riquen só tem uma língua, que é a Caritiana. A família Juruna tem a Juruna e a Chipaia. A Mondé tem a língua Aruá, Cinta Larga, Gavião e Mequen. E aí a mesma coisa no Troncogé, tá? Então o que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou falar aqui no áudio, mas eu vou também deixar também a tarefa proposta lá na plataforma, que eu vou montar os slides com as atividades para vocês referente a essa aula aqui, tá? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e vão copiar, tá? Ó, essa tabela aqui, ó, tá vendo? Ó, essa tabela que eu tô grifando aqui, ó, tá? Ó, vocês vão copiar ela no caderno de vocês, para vocês saberem, para gravar, para ter um conhecimento, tá? Das línguas, tudo bem? Próxima página.
Bom, gente, página 95, tá? E a nossa aula ela vai terminar por aqui, tá? Eu vou até a página 95 explicando. As outras páginas, tá? 96 e 97, eu vou colocar tudo lá na plataforma. Por quê? Porque são textos que eu quero que vocês leiam e aí automaticamente eu vou propor atividade para vocês, tá? Então eu vou lá, e lá é muito fácil aqueles textos lá, e qualquer dúvida vocês podem mandar para mim lá no grupo do WhatsApp, tá bom? A gente conversa sobre o assunto e eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? É que aquelas páginas lá eu vou fazer diferente, porque ela é muito texto, então eu vou preparar uma atividade referente àquelas páginas que é muito mais fácil para vocês entenderem, tá? E aprenderem com mais rapidez, tá bom? Então vamos lá, as semelhanças entre os indígenas. Então vamos lá. Se por um lado há diferenças entre os povos indígenas, por outro há também semelhanças. Né? O que é semelhança? Coisas parecidas, né? Que às vezes confunde um pouco uma tribo e outra, porque são hábitos iguais, tá? Então, assim, um conjunto de características comuns que os diferencia dos não indígenas. Vamos destacar duas delas. Então vamos lá. Primeiro, ali, ó, a terra para os indígenas é de quem trabalha nela. Então vamos lá. Entre os indígenas, a terra é do conjunto de pessoas que vivem em cada aldeia. Enquanto um grupo estiver trabalhando em uma área, essa área e seus frutos lhe pertencem. Então, se eu trabalho lá, eu cultivo, o que eu produzi é meu, naquela área. Em outras palavras, a posse da terra ela é coletiva, ela é de todos, né? Então, todos estão trabalhando ali, todos têm o direito de cultivar, trabalhar, né? E dividir, né? Entre aquele grupo. Já na nossa sociedade capitalista, nossa, que trabalhamos com dinheiro, tudo que a gente tem que pagar, né, tem que adquirir, a terra ela é uma mercadoria, algo que se compra, vende ou aluga. Né? Então, um terreno você compra para você poder ter uma casa, um apartamento, que se você não comprar, você não consegue morar, né? Você não consegue ter. Né? Fora também tem que pagar imposto pro resto da vida, né? Um carro para você se locomover, você tem que pagar, né? Então é tudo isso que ele está explicando para vocês. Quase sempre para acumular riqueza. Uma pessoa ela pode ser dona de terras nas quais nunca pôs os pés ou só conhece no ato da compra. Vamos agora para a divisão do trabalho, tá? Ela é feita, a divisão do trabalho nos indígenas, por sexo e idade, ok? Então vamos lá. Deixa eu preparar aqui a luz para ficar mais fácil para vocês, para não atrapalhar, tá? Vamos lá. Continuando. A divisão do trabalho. Entre os indígenas, algumas tarefas são feitas pelos homens e outras pelas mulheres. Crianças e idosos, eles ajudam conforme a sua força e capacidade. Então você não vai exigir de um indígenazinho, né, idosinho, né, pegar coisas pesadas, fazer coisas que um homem poderia fazer. E nem a criança. Então a criança, ela geralmente, até certa idade, ela brinca, né, com os amiguinhos, índiozinhos, ou então ela ajuda a mamãe, que são tarefas mais leves, tá? Então vamos lá, tarefas femininas. Então a gente vai dividir aqui no texto, tá, o que as mulheres faziam dentro das aldeias e o que os homens faziam. Então vamos lá. A feminina, elas plantavam, né, acompanhavam o crescimento da lavoura e fazia parte da colheita também. Coletavam os frutos, né, como a castanha e o pinhão, né, para estar comendo. Transportavam os produtos, produziam farinha, né, teciam redes, né, faziam cestos, vasos, objetos usados em rituais e festas, né. Então, o que seriam isso? São aquelas coisas que faz manualmente, né, você faz com as mãos, né, você tecer, fazer os vasos, tá? E também preparavam alimentos e cuidavam das crianças. Então, enquanto os homens saíam para caçar, para fazer as coisas mais pesadas, as mulheres iam preparando, quando eles chegassem, já tinha a comidinha pronta lá para poder, né, descansar, ok? Aí a gente tem aqui, ó, desculpem o barulho, gente, que foi o negócio que caiu aqui, tá? A gente tem aqui, ó, as tarefas masculinas, né? Então, quais são as masculinas, né? A gente tem aqui, ó, derrubar a mata, preparar a terra para o plantio, que são, né, serviços mais pesados, mais braçais, construir armas de guerra para poder defender a sua tribo, né? Canoas para poder se locomover nos rios, moradias para poder estar se protegendo da chuva, enfim, né, para poder morar, né? Cuidar da segurança do grupo, então eles cuidavam, né, das crianças, das mulheres, dos idosos, né? E caçar e pescar, então pegar a comida, né, e para levar para casa, ok? Então nós temos duas imagens, tá? Ó, na imagem 1, que vocês estão vendo aqui, ó, vou colocar para vocês, indígena Seteré Maué, Maué, tecendo cestos, tá? Essa aldeia é a aldeia Inhambê, né, e Agarapé do Tiu. Isso fica em Manaus, 2010.
E a segunda foto, que estava aqui já, que estou voltando novamente aqui na imagem, é indígena é uma tribo indígena e tem um idoso contando história para as crianças, tá? Guaranis, então uma tribo Guarani da aldeia Pindotê, tá? Pariqueraçu, aqui próximo da gente, no litoral, se não me engano, litoral norte, tá? Não tenho certeza, tá? Isso é foto de 2010, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver dúvida, mandem lá no grupo, tá? A dúvida de vocês. E aí, agora eu vou preparar as atividades relacionadas às páginas 96 e 97, tá? De acordo com essa matéria do que foi explicado para vocês, tá? Obrigado pela nossa aula podcast e até a próxima semana. Tchau, tchau.